Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na leitura e hoje a gente vai estar começando a meditar no livro de Amós. Vamos estar vendo o que o Senhor fala através dele, através para nós também. Vamos ver o que o Senhor também nos revela. E também se falar um pouquinho dele, ele era um pastor de ovelhas em Tecoa e também ele era colhedor de frutos da aldeia judaica, como fala aqui na minha tradução, enfim, colhedor de figos. Mas vamos estar meditando no capítulo 1 e 2, vamos ver o que o Senhor nos prepara através desses três capítulos. Dá para nós ler hoje 1, 2 e 3, vamos ver o que o Senhor nos revela através desses três capítulos. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 1 fala bem assim: palavra que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. E ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Pois assim diz o Senhor, por três transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade como trilhos de ferro pontiagudos. Porém fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale do Avém. E aquele que segura o cetro em Bet-Eden, o povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porém fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei e de Asdod, e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. E assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porém fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porém fogo em Temá, e as chamas consumirão as fortalezas de Esborra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porém fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas, em meio de gritos de guerra, no dia do combate. Em meio a ventos violentos, no dia de tempestade, o seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Aqui dá para a gente prestar atenção nesse contexto que ele está trazendo ali, digamos, condenação para reinos ali, pessoas, povos, que ali não andaram ali nos preceitos do Senhor e andaram ali matando grávidas, como ele falou também. Mas no capítulo 2 ele diz assim: assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir às cinzas os ossos do rei de Edom. Porém fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Quiriote. Moabe perecerá em grande túmulo, em meio a gritos de guerra, e ao toque da trombeta. Destruirei o seu governante, e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Judá, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque retirou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos,
deuses que os seus antepassados seguiram, porém fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Digamos assim, é julgamento, até o próprio povo de Judá ali está passando aí por fogo, digamos assim. Se nós olhar para ser purificado, tem que passar no fogo também. Assim como o Senhor fala, se a tua obra for de palha, ela vai passar pelo fogo. É bem provável que ela vai queimar também. Por isso que hoje eu vejo assim que nós temos que buscar as obras, digamos, de ouro, de prata, que se passar pelo fogo, elas não vão se queimar. Enfim, por isso que ele está trazendo aí o fogo consumidor para estar purificando também este povo. Mas enfim, assim diz o Senhor: porém 3 transgressões de Israel, e ainda por 4 não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor, no templo do seu Deus. Bebem vinho recebido como multa. E fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei de vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para dar a vocês a terra dos amorreus. Também escolhi algum dos seus filhos para serem profetas, e algum dos seus jovens para serem narizeus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor. Mas vocês fizeram os nazireus beber vinho, e a ordenar aos profetas que não profetizassem. Agora então eu os amassarei, como uma carroça amassa a terra, quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá as suas forças, e o guerreiro não salvará a sua vida. O arqueiro não manterá a sua posição, o que corre não se livrará, e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus daquele dia, declara o Senhor. No capítulo 3, ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra. Por isso eu castigarei por todas as suas maldades. 2 pessoas andarão juntas, se não estiverem de acordo. E o leão ruge na floresta, se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca, se nada caçou. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada? Será que a armadilha se desarma, se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade, se que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma, sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Enfim, aqui dá para a gente entender que o Senhor não faz nada antes de revelar aos profetas. Por isso que hoje assim a gente vê que o Senhor vai revelando para um, vai revelando para outro, como que está a situação, digamos, na igreja hoje também. O Senhor fala através de pessoas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclame nos palácios de Asdod e do Egito, reúnam-se nos montes de Samaria, para verem o grande tumulto que ali está, e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor, eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o soberano, um inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá. Ouçam isso, ó testemunhas. Testemunhe contra os descendentes de Jacó, declara o Senhor, o soberano Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel,
As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. O Senhor está trazendo tudo um contexto final também. Ele está falando de punição, punição, e hoje, digamos, para nós não sermos punidos também no dia, na ira do Senhor, nós temos que estar encontrados em Cristo Jesus, porque senão vai dar problema. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!